Olá, esse é o canal História dos Videogames. Na última temporada da série Guerra dos Consoles, vimos como a SEGA do Japão estava insatisfeita com a gestão de Michael Katz, na subsidiária norte-americana. Vimos também como Hayao Nakayama procurou Tom Kalinske e lhe fez o convite para assumir a gerência da SEGA da América. Após viagem ao Japão, Kalinske decide assumir o desafio de impulsionar as vendas do Genesis e fazer da empresa uma gigante dos videogames. Mas o que ele faria para alcançar seus objetivos? Como foi o desenvolvimento do novo mascote que mudaria o cenário dos videogames para o lado da SEGA? É isso que vamos ver. Então, vamos lá! Nos Estados Unidos, o Mega Drive crescia e recebia excelentes conversões dos arcades. Já a Nintendo continua buscando liderar o mercado com o defasado Nintendinho. Isso seria possível caso o Mega Drive ficasse apenas no Japão. Esse grande erro estratégico da Nintendo, ao pensar que seu console de 8 bits sobreviveria à nova realidade, fez com que o Super Famicom demorasse e chegasse 2 anos depois do Mega Drive. Na América, os games de esportes e ação do Genesis começam a se destacar para um público mais crescido. Enquanto isso, no Japão, Kalinske visita as instalações da SEGA e conhece os revolucionários aparelhos Mega Drive e a promessa Game Gear, que segundo Nakayama tinha o potencial de virar o mercado. Ele recebe carta branca para fazer do seu jeito e implantar as estratégias necessárias para fazer do Sega Genesis um verdadeiro sucesso no Ocidente. Agora cabe a ele trabalhar junto à sua equipe e traçar os planos a médio e longo prazo para fazer do 16 bits da SEGA o mais popular e conhecido console de videogame da América. Mas como isso seria feito? Já em sua nova casa, Tom Kalinske vê a necessidade de fazer muitas mudanças na administração da SEGA da América. Depois de gastar algum tempo analisando o mercado juntamente com sua equipe, ele desenvolve uma estratégia que deveria dar o impulso que a SEGA precisava, desafiando o domínio da Nintendo na América com 4 decisões importantes. Cortar o preço do Genesis de 189 para 149 dólares, tornando-o muito mais atrativo às famílias americanas. Usar de campanhas agressivas de marketing para fazer o Genesis parecer legal frente ao NES, bem como em comparação ao seu sucessor, o Super Nintendo. Trabalhar com desenvolvedores terceiros, como a Electronic Arts, para a criação de jogos para o Genesis, que atendessem às preferências americanas, particularmente jogos de simulação e esportes. Mas o que realmente seria o ponto de virada para a empresa seria o desenvolvimento e lançamento de um jogo para um novo mascote. A SEGA começa a compor seu mercado de consoles da nova geração, lutando para estabelecer um nicho com crianças mais velhas, principalmente garotos adolescentes, que formaram as massas do Nintendo original em meados dos anos 1980. Alguns eram até mesmo os esquecidos jogadores da geração Atari de quase uma década antes. Essa era uma geração criada com computadores e videogames, a primeira geração americana que cresceu assim. Seus gostos em jogos haviam se tornado mais sofisticados, conforme eles cresceram, e eles tinham em grande parte ido além dos títulos simples, seguros e familiares que a Nintendo ainda estava oferecendo. Eles já estavam atraídos pela aparência e potência do Genesis. Nas suas mentes, se quisessem joguinhos de criança, deveria jogar o Nintendo, mas se quisessem um jogo de verdade, jogaria a SEGA. It's like, let's do what we did at CES around the country. Here's the challenge. Super Nintendo, brand new competitor of ours, 16 bits. We challenge them. We think we're better than them, but it's up to you to decide. Our small initial team, but it was clear to me we needed help. The American marketplace.
O novo sistema da Sega recebeu um grande impulso com a chegada de Strider, da Capcom, um porte perfeito de um jogo de arcade, quase que ignorado quando chegou aos Estados Unidos pela primeira vez. Com excelência na qualidade, Strider faria a Capcom ganhar o importante prêmio Console Game of the Year, ou o Jogo do Ano em 1990. Mais importante, ele ajudou a construir a reputação da Sega com seus fãs, e marcou o começo de um longo relacionamento entre a Capcom e a Sega. O Genesis estava se tornando a imagem de tudo que era legal em um sistema de videogame. O que ainda faltava era um software que confirmasse essa opinião. No verão de 1990, as vendas do Genesis haviam superado a marca de 1 milhão na América do Norte. Esse foi o objetivo de vendas de Nakayama para o primeiro ano. No fim do ano, o novo console da Sega havia conseguido mais de 100 milhões de dólares em vendas. Um lucro modesto, claro, mas era definitivamente um lucro. Mas isso não era suficiente para satisfazer Nakayama, ainda irritado pela Nintendo se agarrar teimosamente à sua participação de 92% no mercado. Foi isso que o levou a demitir Katz em janeiro de 1991, substituindo-o pelo seu amigo de longa data, Tom Kalinske. Muitos historiadores dos videogames ainda acreditam Katz pelo sucesso no lançamento do Genesis nos Estados Unidos. 1 milhão de consoles Genesis parece um número impressionante hoje, até que se considere o fato de que a Nintendo tinha uma base de quase 32 milhões de usuários no NES, 30 para 1. Mas Nakayama estava acostumado a ter as coisas feitas do seu jeito, e não ia deixar nada impedi-lo. A gigante adormecida havia finalmente acordado, e o mercado dos 16 bits estava sendo tomada por seu arquirrival. Isso levou a Nintendo a entrar imediatamente em ação. O trabalho no console de nova geração da empresa foi terminado e o sistema foi rapidamente colocado no mercado. Shigeru Miyamoto e sua equipe de desenvolvedores prepararam às pressas, em pouco mais de 15 meses, um novo jogo do Mario para ele. A Nintendo do Japão anunciou oficialmente o Super Famicom em outubro de 1990 no Japão. No começo de novembro, os pedidos antecipados haviam atingido 1,5 milhão de unidades, e a empresa foi forçada a parar de aceitá-los. Em 20 de novembro, um grande número de caminhões foi levado à noite para o depósito principal da Nintendo em Kyoto, rapidamente carregado com consoles e cartuchos e enviado para os pontos de venda selecionados por todo o Japão em um evento conhecido como Operação Carregamento à Meia-Noite. Apesar dos melhores esforços da Nintendo, simplesmente não havia consoles suficientes para atender a demanda dos clientes. Mais de 30 mil Super Famicoms foram vendidos no dia seguinte, juntamente com cópias dos 2 títulos de lançamento do sistema, Super Mario Road e F-Zero. Contudo, as coisas se acalmaram no fim do ano. No primeiro trimestre de 1991, a Nintendo havia vendido cerca de 2 milhões de Super Famicoms no Japão, provando sem sombra de dúvida que o sistema seria tão bem sucedido quanto seu predecessor. Com o lançamento japonês do Super Famicom, a Nintendo se preparou para lançar um modelo redesenhado no mercado norte-americano, em 9 de setembro de 1991. A empresa tinha todos os motivos para acreditar que o lançamento ocidental seria um sucesso, ainda maior que no Japão. Sua divisão americana teria um ano inteiro para resolver quaisquer problemas e construir consciência de marca através das campanhas publicitárias usuais. Ela tinha até um slogan para seu novo sistema, jogando o da Sega de volta na sua cara: Nintendo is what Mega Drive isn't, ou a Nintendo é o que o Mega Drive não é. E ela estava preparada para fazer o que nenhuma outra empresa da indústria havia feito antes: dominar as vendas por 2 gerações seguidas. Era um sucesso garantido, porque a Nintendo ainda dominava o mercado americano. Nada poderia ficar no seu caminho, nada poderia sair errado.
Será que Nakayama deixaria a SEGA ficar imobilizada pela Nintendo novamente? Quais seriam seus planos para destruir a fortaleza da rival no mercado americano, mesmo antes que o SNES chegasse? O que a SEGA faria para quebrar o monopólio da Nintendo? O palco estava pronto para uma guerra total. De acordo com o Minoru Arakawa, da Nintendo da América, a SEGA disparou o primeiro tiro quando desafiou seu direito de cultivar o mercado americano. De acordo com Tom Kalinske, da SEGA da América, a Nintendo começou a guerra quando dominou o mercado no melhor estilo da Yakuza. Seja qual for a razão, seja qual for a causa, as duas empresas estavam agora presas em um abraço mortal e determinadas a derrubar uma a outra. A Nintendo tinha as vantagens óbvias: alcance, tamanho e força. A SEGA tinha a adrenalina de alguém sem nada a perder e a disposição de tentar qualquer tática. Ela tinha tudo o que precisava para vencer, exceto duas coisas: uma mascote corporativa e uma campanha de marketing. Como Mario, a mascote da SEGA deveria ser reconhecida imediatamente, facilmente associada com a empresa e estrear um jogo de arrasar. Quanto ao marketing, a SEGA teria que criar uma nova campanha publicitária, que faria o consumidor médio saber, em poucos segundos, exatamente quem era a SEGA e do que a empresa se tratava. A mascote foi abordada inicialmente na esperança da SEGA de matar dois coelhos com uma pedrada e desenvolver o que ela esperava fosse ser o primeiro jogo arrebatador do console. A campanha de marketing que se seguiria poderia então usar o novo jogo como ponto de partida e trabalhar a partir daí. Enfim, chegara a hora de enfrentar Mario. Hayao Nakayama era um planejador minucioso. Quando chegou a hora de enfrentar o mascote da Nintendo, ele fez sua equipe analisar tudo sobre o encanador e tentar determinar o que exatamente o fazia funcionar. Ao mesmo tempo em que os primeiros relatórios de vendas nos Estados Unidos começaram a chegar, Nakayama enviou a mensagem para as equipes de P&D da SEGA por todo o mundo. Ele queria criar uma mascote e um jogo para competir com Mario. Suas instruções foram bastante específicas. A nova mascote deveria ser tão reconhecível quanto Mario e o mais diferente dele quanto possível. A nova mascote deveria ser um personagem pouco ortodoxo, e o jogo desenvolvido para ele deveria refletir isso. Minoru Kanari comentou: já havíamos criado alguns heróis no Master System, como Alex Kidd, Wonder Boy ou Shinobi, e era óbvio que esses personagens contribuíram para o sucesso do console. Com a chegada do Mega Drive, parecia importante para nós criar um novo personagem que o público pudesse associar a este console. Diversas propostas foram enviadas e rejeitadas, com a mais próxima de ser aceita feita por um americano. A proposta do programador Mark Bondinger era um par de alienígenas chamados Twinjan e Hero, que eram muito maneiros. Nakayama gostou da ideia e do jogo, mas tinha dois problemas com ela. Primeiro, Twinjan e Hero eram muito relaxados para o seu gosto. Segundo, eles eram muito americanos. Foi um esforço nobre, mas Nakayama queria um mascote com apelo mundial. Mesmo rejeitados, o par de alienígenas foi considerado atraente o bastante para ter seu próprio jogo. A solução para o problema de Nakayama ainda estava esperando por ser encontrada. Ele precisava de um Shigeru Miyamoto na sua equipe. Sem saber, a resposta estava dentro do seu time o tempo todo. Uma das equipes de programadores da SEGA do Japão, Sega Consumer Department 3, também conhecido como AM8, havia criado um mascote e um jogo para acompanhá-la. Intrigado, Nakayama entrou em contato com o líder da equipe, Shinobu Toyoda, e pediu para ver o mascote e o homem que seria responsável pelo jogo. Junto com o diretor do projeto, Naoto Shima, e o programador-chefe Yuji Naka, Toyoda levou seu trabalho para ser revisado por Nakayama. Quando tudo terminou, Nakayama deu sua aprovação. A apresentação foi muito impressionante, e era óbvio para ele que o programador-chefe do AM8 era um jovem muito talentoso. Nakayama havia encontrado o que procurava, e a SEGA havia encontrado seu Miyamoto.
Quer saber mais sobre a criação do jogo Sonic the Hedgehog, bem como sobre seu programador Yuji Naka? Então não deixe de acompanhar os próximos episódios da série Guerra dos Consoles, aqui no canal História dos Videogames. Muito obrigado por assistir e até o próximo.